Olá amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um dos filósofos mais importantes da Alemanha e que foi um dos filósofos iluministas que pregaram as bases para o cientificismo, o criticismo, que vão nortear todo o pensamento durante o século XIX. Eu estou falando de Immanuel Kant. Bem-vindos ao nosso canal. Bom, para falar de Immanuel Kant, nós temos que falar então um pouco daquela sociedade do século XVIII no qual ele nasceu. Ele nasceu na década de 1720 alguma coisa e morreu no início do século XIX. Immanuel Kant, ele nasceu na região da Prússia, né? Onde hoje nós chamamos de Alemanha. Immanuel Kant, ele viveu num período do auge do iluminismo. E ele era um grande apaixonado pela ideia de razão, da ideia de você se libertar do pensamento limitado. E é isso que vai fazer com que Immanuel Kant ele desenvolva todo o seu trabalho. Hoje eu vou falar apenas de 3 facetas aqui do trabalho de Immanuel Kant, porque ele é um filósofo extremamente complexo e que vale a pena você conferir. Bom, Immanuel Kant ele defendia que o conhecimento ele deveria ser advindo principalmente de uma crítica. Que crítica? É a capacidade humana de questionar as coisas. Para nós hoje isso parece algo absolutamente normal, mas no século XVIII isso era uma revolução, porque afinal de contas ainda estávamos vivendo no período do antigo regime, ou seja, do absolutismo real. Bom, então Immanuel Kant ele também defendia isso porque naquela época conhecimento e fé ainda estavam atrelados. E ele é um dos grandes defensores para que se criasse a separação entre fé e razão, porque a razão seria a forma crítica pela qual as coisas seriam questionadas, elas seriam analisadas. Immanuel Kant ele teve forte influência de grandes pensadores, Isaac Newton, Spinoza, enfim, esses pensadores vão acabar influenciando a obra do Kant. Então, como eu já falei, a crítica para o Kant seria a base de todo o pensamento. Ponto. E uma coisa, um conceito que ele vai trazer para nós, 2 conceitos, aliás, ele vai trazer o conceito de a priori e a posteriori. Bom, o que seria o conceito de a priori? A priori seriam as coisas que já nos são dadas. Essas coisas independem de nós. Essas coisas são, por exemplo, leis matemáticas, leis físicas, questões do universo, questões do ser humano, da comunidade. Então são questões que já vêm para o ser humano, independente do que ele vai fazer ou não. Tipo, gravidade. A gravidade é uma coisa que independe de nós. A rotação da Terra, isso é uma coisa que independe de nós. Então, baseado nisso, Kant vai dizer, olha, existem elementos na vida do homem que já vêm para ele sem ele ter influência alguma sobre isso. Mas existe também uma outra questão, a posteriori. A posteriori é o seguinte, é a influência que todo ser humano ele vai receber do meio onde ele vai crescer, do meio onde ele vai viver. Ele vai citar como exemplo, se você nasce numa família judaica, você provavelmente vai absorver muitos preceitos judaicos. Se você nasce numa família protestante, você vai absorver muitos preceitos protestantes. Ainda que você não os viva por completo, ainda que você no futuro abandone aquela visão, abandone aquele pensamento, né? Você vai trazer traços daquilo. E a mesma coisa, você nasceu na Alemanha, nasceu no Brasil, você vai levar traços a posteriori daquela relação, daquele estado. Enfim, então Kant ele vai defender que 2 formas de você entender o conhecimento. Primeiro, aquele conhecimento que já nasce, que é aquela coisa que já está dada, mas ele vai defender também a importância do empirismo de David Hume. Que é o empirismo? São essas experiências. E é por isso que ele defende a teoria crítica.
Porque a partir da crítica que você amplia os seus horizontes. E é aí que ele vai defender que a ciência deve seguir esses preceitos. A ciência deve ser baseada na crítica. Todavia, deve seguir preceitos do conceito de a priori, ou seja, seguindo leis que já estão previamente estabelecidas. Meus amigos, isso vai influenciar muito o pensamento acerca da valorização da ciência e, sobretudo, das ciências humanas no século XIX. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre esse assunto. Até lá e um forte abraço.